Educação. Filosofia. Ciência. Religião. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos telespectadores e os nossos internautas que nos assistirão pelo mundo inteiro. É um prazer estar aqui com vocês no Terceira Revelação na TV, hoje em lugar da Valéria, que está viajando, mas no próximo programa Valéria estará de volta. José Manuel, a propósito dos 9 anos que o programa completou no último dia 13, qual o balanço que se pode fazer em termos de resultados para a doutrina espírita? Queridos telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como disse aqui a minha Fátima Bernardes, isso porque eu estou aqui no lugar do William Bonner hoje fazendo um plágio da Globo. A Ângela é a minha esposa e por causa dela eu estou no espiritismo. Comecei a namorar essa jovenzinha em 1963, vocês não eram nascidos, a maioria. Então, por causa dela, eu fui à primeira reunião espírita. A minha sogra, muito exigente, minha saudosa, querida sogra, muito exigente, falou, para namorar tem que ir à mocidade. Eu ia à mocidade, eu iria à procissão, eu iria à encruzilhada, qualquer lugar, porque meu interesse era minha namorada. Pois muito bem. Eu fui a uma reunião numa mocidade espírita e lá o tema que estava sendo tratado, imaginem, era a pluralidade dos mundos habitados. Eu esqueci dela ao meu lado na reunião e eu fiquei encantado, porque era tudo aquilo que estava sendo falado que eu achava. Quando eu estudava, fazia um curso no Rio, eu tinha na época 17 aninhos só, eu já havia escrito sobre uma hipótese de a humanidade ter vindo para cá, expulsa de outros lugares por não ter acompanhado lá o progresso e ter sido mandada para aqui por castigo. Eu já tinha escrito sobre isso e nunca tinha ouvido falar destas maravilhas que constam na doutrina espírita. Eu frequentava Umbanda, meus pais frequentavam Umbanda, eram católicos de dia e umbandistas de noite, e se diziam espíritas também, porque esse é o mal da falta do esclarecimento. Não é a má intenção das pessoas que falam, não, é a falta do esclarecimento. Porque as pessoas que lidam com mediunidade, eles acham que, como eles aceitam a mediunidade, quando eles forem questionados para falar qual a religião, eles vão dizer espírita, porque eles aceitam a mediunidade. E como eles não sabem o que é o espiritismo, eles não fazem isso de má fé, eles fazem isso por ignorância do que se trata. Então, eu falava com meus pais na época que eu via aqueles trabalhos de Umbanda, aqueles trabalhos mediúnicos, lidando com pólvora, lidando com coisas sérias e que não causavam dano nenhum à pessoa que estava ali exercitando. E nós tínhamos um senhor, um vizinho nosso, que só bebia água. Ele lá bebia quase que 1 litro de cachaça e vinha normalmente andando com a gente depois que terminavam os trabalhos lá. E eu falava para o meu pai, isso precisa ser estudado, pai, isso precisa ser estudado. E eu tinha na época uns 15, 16 anos, 14, 15, 16, e meu pai falava assim, não, isso aí não é religião. Meu pai falava assim, isso é uma ciência, a religião nossa é católica. Então eu era católico, como a regra mais ou menos, católico de dia e umbandista de noite. No colégio eu era católico. Então eu falava sempre com meu pai quando saía de lá. Pessoas que não fumavam 2, 3 charutos desse tamanho. E o charuto, ele embriaga mais do que aguardente, muitas vezes. As pessoas que não fumam. Olha, tinha um vizinho nosso também que não fumava, ele fumava lá charuto. E 2, 3, 4, quando terminava aqueles trabalhos, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ele vinha tranquilinho, sem até cheiro. E eu falava com meu pai, isso precisa ser estudado. Aí voltando aqui a minha apresentadora hoje, a mãe delas tem que ir à reunião. E eu fui à reunião. Quando eu cheguei lá, é que logo dias depois eu fui perceber, isso já foi estudado.
Claro que eu não estava ali descobrindo a pólvora, isso já tinha sido estudado em 1857, antes um pouco de 1857, da publicação. O que me chamava a atenção também chamou do grande pedagogo, do grande filósofo, do grande sábio Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o Allan Kardec, não é? Que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, e isso já tinha também impressionado aquele homem que foi estudar isso a fundo. E já estava estudado. Fiquei tão encantado que eu até esqueci da namorada naquele dia ao meu lado. E aonde é que está escrito? Quando terminou, eu quis saber, mas aonde está isso? Ela falou, no livro dos Espíritos. Eu falei, mas eu quero um. Aí eu peguei o livro dos Espíritos. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso que eu acho, é isso que eu acho, é isso que eu acho. Ou seja, o bom senso que eu mesmo, jovenzinho, nessa encarnação, porque é muito velho, milenar, desde a criação, o que eu achava já estava tudo ali traduzido, codificado, explicado, e aí foi uma maravilha. Pela inteligência a gente chega ao Espiritismo, porque como disseram os Espíritos para Kardec, o Espiritismo é uma doutrina eterna. Porque o Espiritismo, ele é a decodificação, ele é a tradução das leis da natureza, das leis, consequentemente, do Criador, das leis de Deus, das regras universais, infinitas do Criador. Então, toda pessoa que se põe a pensar, chega ao Espiritismo. Sanherres, no livro Carta a uma Nação Cristã, que eu já mostrei aqui, ele é um ateu, um filósofo ateu americano, que fez esse livro para chamar a atenção do povo americano, de como o povo americano está se atolando nos preconceitos, está se atolando nas questões dogmáticas de fé, no criacionismo, e com isso os americanos estão perdendo já para os europeus e até para os asiáticos em termos de compreender a verdade, compreender a natureza, compreender a própria ciência. Sanherres chama a atenção do povo americano e, consequentemente, do mundo. Se vocês lerem esse livro, Carta a uma Nação Cristã, desse ateu, que bate sério, como eu já disse aqui, bate sério no criacionismo e na ideia desse Deus criado aí, mantido aí pelas religiões, vocês lerem isso aqui, vocês vão ver. Se Sanherres conhecer o Espiritismo, pronto, é um espírita perfeito. Porque tudo que ele argumenta lá contra a ideia de Deus é o que o Espiritismo sustenta aqui e resolve o problema para quem com a inteligência chega ao ateísmo, chega à descrença total. Por isso aquelas estatísticas que eu mostrei aqui, em que os sem religião ou ateus em 1940 eram 0,5% da população brasileira e hoje eles são 8%. Nos últimos 70 anos, enquanto o Espiritismo não cresceu 1%, os sem religião cresceram 7,5%. Olha o sucesso. Sucesso de quê? Da inteligência e do bom senso sobre a ignorância ou a mística e a farsa que o movimento espírita brasileiro, capitaneado pela Federação Espírita Brasileira, mantém de má fé para submeter o espiritismo ao zero, ao lodo, à vala comum. E, aliás, esse programa que eu falei sobre essas estatísticas, que foram até publicadas no jornal O Globo, foram publicadas no jornal O Globo do dia 30 de junho, está lá, 30 de junho. Eu estou falando para ficar registrado aqui qual o documento que veiculou isso de forma pública. Foi o Globo do dia 30 de junho de 2012, onde aqui ficou claro que em 1940 os sem religião tinham 0,5% e hoje eles são 8%. Os evangélicos eram 2,6%, hoje eles são 22,2%. E os católicos, que eram 95% em 1940, hoje são 64,6%. Isso está no Jornal Globo, primeira página, do dia 30 de junho de 2012, para esclarecer isso que nós temos falado aqui e que as pessoas nos perguntaram: poxa, mas alguém contestou? Alguém contestou? Esse programa das estatísticas que eu acusei a Federação Espírita Brasileira, o Movimento Espírita Brasileiro
de estarem contra o espiritismo, não é um movimento a favor do espiritismo, mas contra o espiritismo, algumas pessoas me perguntaram, olha, isso foi muito sério, certamente você já está sendo até processado, há contestações aí a rodo. Nenhuma. Eles sabem que o que eu falo aqui é o que eles deveriam estar falando no Brasil e no mundo. Eles sabem disso, porque não são ignorantes, não são tão estúpidos assim. Estão num sistema de empacotamento atrelado à Igreja Católica, que também está caindo vertiginosamente. Estão atrelados a isso para manter o espiritismo nessa farsa, nessa mística. Então, quando eu frequentava Umbanda, eu poderia muito bem, lá fora, meio sem jeito, ao invés de falar que eu era umbandista, eu falar que eu era espírita. Mas daquele estudo que já estava feito e que eu tomei conhecimento por causa dessa jovenzinha aqui, que na época tinha só 14 aninhos e eu 17, vejam bem como dura esse nosso encontro, como durou esse nosso encontro, é que me fez chegar à doutrina espírita. Claro que se não fosse por ela, eu talvez chegasse, mas muito tempo depois. Eu nem sei, ela está no programa dela, ela certamente foi incluída nos meus planos, ou nos planos da nossa reencarnação, para nós estarmos nesse papel que nós estamos desempenhando hoje. Mas olha, é por isso que nós estamos aqui. E quando perguntaram, mas claro, você já teve muitas contestações, aliás, tive sim, eu estou dizendo que não, mandaram pelo correio para o meu endereço, aqui um envelopezinho, grande, um envelope, sem remetente, mandaram uma pesada logo de uma vez. Sabe o que mandaram? Está aqui dentro, exatamente isso, ó. Eu tirei um papelzinho desse. É um papelzinho desses que os centros distribuem aí como franquia da Federação Espírita Brasileira, intitulado O Fim do Mundo. Mas a pessoa que mandou grifou aqui atrás umas sábias palavras daquele espírito farsante que eu disse aqui, o Emmanuel, que é, segundo eles, reencarnação do padre Manuel da Nóbrega, Manuel da Nóbrega, e que está pregando catolicismo no espiritismo. Claro, que se esse padre Manuel da Nóbrega achou que o espiritismo é uma maravilha, ele tinha que estar lá na igreja ensinando espiritismo para os católicos, e não vir no espiritismo ensinar para os espíritas. Os espíritas têm a codificação, e lá na Igreja Católica eles não têm. Então ele devia estar lá. Se a reencarnação de um padre convertido, esclarecido, tinha que estar lá. Mas não, é o mentor do movimento espírita. É um dos 5 que eu citei aqui como farsantes. E esse era o obsessor do Franciscano Xavier, que era também um médium católico que foi dominado pela Federação Espírita Brasileira, que fatura milhões e milhões de dólares com as vendas dos livros que esse farsante escrevia através da mediunidade incontestável do Chico Xavier. As pessoas às vezes falam, você fala mal do Chico. Nunca vocês me ouviram falar mal do Francisco Cândido Xavier, porque dizer que ele era católico não é ofendê-lo. Ofendê-lo é fazer o que o movimento espírita faz com ele. Mentem para todo mundo, afirmando que ele era um ícone do espiritismo, ou que ele era um espírita exemplar. Não, ele era um católico. Eu já mostrei o quarto dele aqui, com um crucifixo em cima da cama, com um prego na parede, onde estava pendurado um terço, que ele rezava toda noite, e ao lado da sua cama, na mesinha de cabeceira, uma imagem de Nossa Senhora da Abadia, que era a sua padroeira, que era a sua devoção maior, e rezava todo dia Ave Maria antes de dormir, segundo o relato do próprio filho dele. Então dizer que ele era católico é uma questão de verdade, é uma questão de honestidade, e que o movimento espírita insiste em dizer às vezes que eu falo mal dele. Nunca vocês me ouviram falar mal dele. Aliás, a propósito da vida particular dele, eu não tenho conhecimento. Eu não sou um obcecado em combater pessoas, eu sou um entusiasmado em divulgar doutrina, a doutrina espírita, que é a minha responsabilidade, o meu compromisso ético e moral. Mas eu não tenho por missão combater A, B, C ou D, e eu não tenho por propósito ir procurar se ele errava, se ele não errava, se ele era vaidoso ou não era, orgulhoso ou não era. Isso nunca me interessou. Mas aqueles que quiserem, procure informações no Valdo Vieira.
que trabalhou com ele 17 anos na mediunidade, tem várias obras escritas com os dois juntos, através dos dois, e que trabalhou com ele 17 anos. Entre na internet, perguntem ao Valdo Vieira. Ele tem uma porção de informações que eu nem quero saber e nem questiono, porque não é, como eu disse aqui, o meu interesse. Mas recebi essa contestação pesada. Olha, me estremeceu. Diz aqui no final... Como eu disse lá dos pedófilos, eles não chegam cometendo logo a pedofilia, eles chegam dando balinha, biscoitinho e chegam enrolando até que eles cometem o crime. Então está aqui, ó, palavras de Emmanuel a Chico Xavier. Se algum dia os meus ensinamentos estiverem em contradição com os de Allan Kardec, fique com Kardec e esqueça o que eu disse. Olha que meigo. Aí os ignorantes que não estudam e não conhecem o Livro dos Espíritos acham que isso aqui é o passaporte da honestidade desse espírito. Não, mas ele mesmo falou que quando tiver com dúvida fica com Kardec. Pois nós já mostramos. Vejam Sérgio Aleixo, o trabalho que ele faz só sobre o Emmanuel, que ele tem várias pesquisas e trabalhos feitos sobre Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, ele tem vários, sobre Rustem, ele tem vários. Então em cada trabalho, que às vezes são de mais de 1h30 de apresentação, de estudos, ele devassa as incoerências, as incongruências, os absurdos que o tal do espírito do padre aqui impõe através dos seus livros, das suas leituras. Então, a contestação que eu tive, queridos telespectadores, por tudo aquilo que eu apresentei e provei e expus e falei, se quiser eu mostro. Ficaram todos quietos, porque se mexer piora. Porque se quiser eu mostro outras coisas que não me interessam. Eu não estou aqui para combater, eu estou aqui para fazê-los conhecer a doutrina espírita. Mas na fonte, honestamente, através do Livro dos Espíritos. Eu já disse várias vezes aqui que quem não é espírita não pode se arvorar em se quem não estuda o Livro dos Espíritos não pode se arvorar em se dizer espírita. Então, essa contestação, olha, esse papelzinho nesse envelope desse tamanho aqui, ó, sem remetente, foi a única contestação. Coitado, um esperneio de um ignorante que sem saber, sem ter como argumentar, botou aqui, mas o Emmanuel falou, pois então larguem o Emmanuel, larguem o Bezerra de Menezes, larguem o Humberto de Campos, larguem o André Luiz e larguem a Joana de Anjos, porque são todos eles farsantes que têm uma grande missão, abafar e esconder isso aqui debaixo do tapete. Prestem atenção nisso, prestem atenção nisso. Então hoje, como disse a Ângela, nós estamos aqui, e ela substituindo hoje a Valéria, que a Valerinha teve que viajar com o noivo, e muito justamente. Como em agosto nós não apresentamos no programa só reprise, porque as reprises foram importantíssimas. O nosso propósito aqui não somos nós aparecermos, nós damos, como ele sabe, nada. O nosso propósito é fazer com que o nosso material, o material que nós apresentamos aqui, seja bem refletido, seja bem raciocinado, seja bem meditado a respeito dele, a respeito do seu valor real. E eu sou insuspeito, porque não vendo nada, não chamo vocês para lugar nenhum, não estou aqui para ser candidato a coisíssima nenhuma, nem estou aqui para ser seguido. Então eu sou insuspeito. É com vocês. Ela sabe disso, que eu e ela nas ruas, quando a gente anda muito pouco, a gente normalmente anda aquele vício de carro, de pressa para lá e para cá, mas quando a gente anda pela rua, a cada 50, 100 metros a gente encontra com alguém que comenta. E alguns olham assim meio de lado, não comentam, mas a gente já sabe por quê. Então, realmente, é um programa, esse aqui, que tem 93% de aprovação. Eu já falei com vocês aqui, eu já até apresentei uma estatística que foi feita no YouTube, tirada do YouTube, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou só articulando, veiculando o que está aqui. Em 629 consultas do YouTube, 588 aprovaram o nosso programa de aprovações e só 41, que significa 7%, de rejeição. Então, peraí, se nós somos candidatos aqui a alguma coisa com 97% de aprovação, não ia ter nenhuma dúvida de que nós estaríamos absolutamente, supremamente eleitos. Eleição com esse percentual eu só conheço nos países comunistas ou nos países ditatoriais, como Cuba, por exemplo.
Eu, quando fui em Cuba, ia ter uma eleição em que 98% da população já estava fechada com Fidel Castro e a sua turma. Não é uma maravilha? Vai ter eleição, sim, vai ter. Mas se qualquer contraditor tiver mais de 10% de voto, elimina ele. Tira ele apagam ele. Porque aí ele não pode concorrer com 10% de chance. Então, nós temos 97% de aprovação. Então, aqui não é um programa qualquer, não. E a propósito, nesse mês de agosto, onde nós não reprisamos, onde nós não fizemos ao vivo, nós completamos, no dia 13 de agosto, 9 anos no ar. 9 anos de programa Terceira Revelação na TV. E nesses 9 anos fazendo esse tipo de trabalho. E com milhares e milhares de telespectadores nos acompanhando com seriedade, com respeito, com interesse em conhecer e aprender a doutrina espírita, sem nenhuma sombra de dúvida. Em 9 anos, em 13 de agosto, portanto, há 9 anos atrás, nós começamos na TV Zoom. E nós não temos aqui nem que agradecer na época o patrocínio, porque nós fizemos esse programa lá por boa vontade do Salvador Canto, da Luciana Ferraz e na época até do Walter Turner, que era um dos diretores da TV Zoom, que hoje ele é o diretor da Luau TV. Mas nós começamos lá por concessão gratuita do Salvador, da Luciana e do Walter, a quem nós agradecemos muito. E por iniciativa de um grande colaborador nosso, nosso assessor, nosso consultor, que é o Abel Martins. Abel Martins que me pegou pelo braço, me trouxe e me botou na frente dos diretores da TV para a gente combinar um programa. Esse cara até meio escabeado, poxa, 1 hora de programa, né? Mas acabou dando certo. E hoje nós vemos aqui sempre que 1 hora é muito pouco, porque passa o tempo e a gente não consegue digerir aquilo que o nosso tema, o nosso assunto aqui acabou desenvolvendo. Mas nós queremos agradecer muito a todos eles, aqueles que nos colaboraram com a gente no início, o Arthur Felipe, que começou fazendo comigo e com a Valéria, desde o primeiro programa. E então nós agradecemos muito a todos eles, a todos aqueles que nos ajudaram naquele início, e ficar aqui a nossa citação apenas de nossos 9 anos no ar. Como eu disse aqui e vou afirmar, sem uma contestação doutrinária. Nós nunca tivemos aqui uma acusação de termos invertido ou colocado em dúvida isso que está aqui. Nunca tivemos. Então, tranquilo. Com relação à nossa consciência, com relação aos nossos objetivos, absolutamente tranquilo. A Ângela deverá ter algumas perguntas aqui para fazer e eu passo para ela. Vamos lá, Ângela. Zé Manel, como temos visto aqui por este programa, conhecer a doutrina espírita sem fantasias e místicas pode realmente melhorar a humanidade pelo conhecimento racional das criaturas. Muito bem, estamos diante de um processo eleitoral para que o povo em geral escolha seus governantes. Qual o encaixe religioso que se pode dar à política neste momento à luz do Espiritismo? Bem, queridos, o encaixe religioso da política é total. Como eu já fiz aqui o encaixe da maçonaria com o Espiritismo, o encaixe da política com o Espiritismo. O Espiritismo é uma religião que se encaixa com qualquer situação social, qualquer situação universal. Porque ou a religião explica tudo isso, ou ela é incompetente. E tem que explicar à luz da razão, à luz da ciência, e não à luz dos preconceitos, dos dogmas de fé cega que encaixotam a humanidade há milênios. Mas isso, pela ignorância do passado, tinha justificativa. Hoje não tem justificativa. Então, a religião espírita esclarece isso a tal ponto que eu quero aqui argumentar para vocês que nessa época da primavera, da felicidade, da alegria, que é a política em qualquer situação, eu até digo que se nós estivéssemos envolvidos com eleições todo ano, a gente melhorava a fraternidade planetária, a fraternidade social. Hoje a gente até chegar aqui, nós tivemos uns 5 ou 6 abraços, adeuzinhos, beijos. Hoje nós vemos as propagandas
dos partidos, né? Os candidatos abraçando as criancinhas, beijando as criancinhas, as velhinhas, criancinhas com o narizinho sujinho, escorrido, e eles beijando, se lambuzando na pobreza, na miséria, porque eles vão salvar a todos. Eu tenho visto os programas políticos, eu quero morar nessa cidade que eles vão fazer. Eu anseio viver naquele paraíso, naquela cidade de Branca de Neve, ou naquela cidade no mundo de Bob. Eu quero. Agora vejam bem, o Espiritismo associa isso, e nós aqui em Friburgo, particularmente no estado do Rio, Brasil, nós passamos por uma tragédia climática que foi considerada a maior do Brasil, do país, e uma das 5 ou 10 maiores do planeta, pelo que os estragos aqui que foram causados, mais na natureza do que propriamente sobre os seres humanos, porque em relação às mortes, elas não foram tantas quanto tsunamis e outros problemas que acontecem em outras partes do mundo, mas em relação ao estrago geológico, às acomodações geológicas, foi uma coisa muito, como dizem os jovens, muito sinistra. Então, essas catástrofes que a doutrina espírita vem esclarecer no Livro dos Espíritos, que elas servem para dar um balanço moral, dar um balanço sentimental na humanidade, essas catástrofes que têm por objetivo isso que está aí, os efeitos às vezes, eles são meio retardados em relação aos objetivos que eles estariam destinados, balançar a humanidade. E hoje, a gente tem visto aqui na região da catástrofe, as promessas, as ilusões, as fantasias que o povo passou pela catástrofe e deveria ou deverá ter aprendido. Eu vou pedir a Ângela que leia uma resposta que os espíritos deram para Kardec, depois deles terem explicado, os espíritos, as razões das tragédias. Qual o motivo da tragédia? Esse que eu já passei para vocês. Fazer a humanidade avançar em dias ou meses aquilo que ela levaria séculos, muitas vezes, para conseguir. Porque a tragédia deve aproximar as pessoas, deve sentimentalizar mais o ser humano. A tragédia não é um castigo, mas é uma evolução do próprio planeta. As tragédias geológicas, climáticas, naturais, porque passa o planeta. Nós que estamos no cenário planetário, somos submetidos aos efeitos dessas transformações. E nessa submissão a esses efeitos, tem aí um objetivo também providencial, que é de mostrar a nossa fraqueza, de mostrar a nossa impotência e fazer com que nós caiamos para dentro de nós mesmos e desenvolvamos o que realmente importa no planeta, o que realmente é o objetivo da nossa estadia aqui, que é a nossa transformação moral, sentimental e intelectual. Nós não estamos aqui para conquistar apartamentos, mansões, aviões, carrões, navios, barcos, países, mundo. Nós não estamos aqui para isso. Isso é tolice, bobagem e até burrice. Nós estamos aqui para conviver com isso e disso aí tirarmos os proveitos que vamos levar conosco como espíritos imortais, que vamos continuar na jornada da perfeição. Essa é uma das paradas que demos aqui no planeta Terra, poderia ser em outro semelhante, pelo nosso grau evolutivo, aqui ou em outro do mesmo nível, para nós aqui, contato com a matéria, escravos da matéria física, biológica, nós desenvolvermos a ação, a nossa inteligência, é ela que está agindo por nós, ela que está agindo pelo corpo que nós estamos habitando, e é ela que tem que se graduar, se pós-graduar, se doutorar, para ela, que não vai morrer com o corpo que volta para a Terra, ela estar na dimensão espiritual cada vez mais etérea, segundo a evolução que ela, a alma, conquistando e conseguindo a felicidade, a paz, a harmonia, que é o que todos queremos. Mas analisando o fenômeno das tragédias, que em Friburgo se abateu de uma forma gravíssima em janeiro de 2011, logo a seguir Kardec fez uma outra pergunta e teve a seguinte resposta. Eu vou pedir que a Ângela leia a pergunta e a resposta, e depois eu vou completar o raciocínio. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 740.
Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com necessidades mais duras? E responderam os espíritos: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Muito bem. De provar a sua inteligência no aspecto moral, esse abalo sentimental deve se acoplar às engrenagens da razão, da inteligência, para fazer com que a sociedade se modifique. Repetir a mesma coisa é esperar novas tragédias. Eu até digo, a considerar isso aí como castigo, se a gente não passar na prova das eleições agora, a população não passar na prova das eleições, próximo castigo só um terremoto, que aí atinge todo mundo, E eu vejo as pessoas tão tolamente, ingenuamente, se iludindo com as fantasias apresentadas, até porque a população já sabe que não vai fazer nada do que se está prometendo. No dia seguinte à tragédia, teve aqui em Nova Friburgo nada menos que a presidente da República, Dilma Rousseff, e as promessas foram de apoio total apoio. Vamos fazer mais de 3.000 casas para aqueles que perderam. Vamos dinheiro para corrigir as encostas, para desobstruir os rios, porque foi uma tragédia. Lameou tudo, entupiu tudo, desgraçou tudo. Dinheiro não vai faltar. E aí o governo do estado também veio. Vamos resolver tudo. O vice-governador chegou a assumir o comando da prefeitura. O prefeito, muito tímido, deixou que ele coordenasse. Meu Deus, foi um caos e está até hoje um caos. Nada do que foi prometido foi cumprido. E milhões de reais que vieram, segundo as acusações, as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, feita com muita perfeição pela Câmara, com muita competência pela Câmara de Vereadores aqui de Friburgo, a comissão processante que está ainda sem uma solução, tudo isso foi uma prova de que o pouco que veio, ou até muito em relação a dinheiro, não foi aplicado, e se foi aplicado, foi imoralmente aplicado em muitos lugares. A maior parte do dinheiro foi gasta sem critério, sem planejamento, como eu citei e cito sempre aqui, uma obra que tem aqui atrás do Country Club, no morro lá em cima, uma obra faraônica, com milhões de reais gastos ali, com uma única casa lá em cima, e nada cá embaixo para ser protegido, enquanto milhares de irmãos ainda estão esperando o dinheiro da casinha que está lá interditada, ou que foi lá destruída, esperando um aluguel social que não estão recebendo, meus amigos, e estão todos aí fazendo promessas de novo, que agora vai. Não vai, vocês sabem que não vai. Vocês sabem que não se iludam porque não vai. O jornal publicou ontem, ou anteontem, que virão 326 milhões de reais, se não me engano, um número é esse, 326 milhões de reais para fazer as encostas. Isso já tem quase 2 anos, foi prometido no dia seguinte. Mas sabe quando vão começar as obras? Em novembro, para terminar em 2014. Por que novembro, hein? Por que novembro? Porque não pode antes, né? É porque as eleições são em outubro, então depois das eleições, bom, agora o que der, deu, só daqui a 4 anos que nós vamos pensar nisso. Ora, flagelo destruidor, está aqui dizendo, para que haja um avanço moral. A sequência que a Ângela leu, para desenvolver a inteligência, e nós estamos agora no momento, como ela fez a pergunta, qual a relação da política com a religião, ou que a religião tem, o espiritismo tem a influenciar na política. O espiritismo tem a revelar para vocês, para todos nós, que esse momento do voto, esse momento da eleição, é um momento de caridade. É um momento de caridade. Não pense que a caridade vai estar lá e você está fazendo um enxovalzinho, né? Sapatinho para as crianças que não tem sapatinho. Tá bem, quando você não tiver nada para fazer, e se tiver criança sem sapatinho, vaza. Mas isso aí não resolve problema nenhum. E dar sopa na rua, de noite, um dia por semana, como se as pessoas pobres só comessem um dia por semana, e lá dar sopa na rua, de madrugada, com aquela friagem, que amor, que caridade. Isso não é muito racional.
O racional, como eu disse aqui em programas passados, oportunamente voltados para a política, para o momento em que nós nos encontramos, e eu estou apresentando a eficácia do espiritismo para resolver esse problema da humanidade, a influência da doutrina espírita e o que o espiritismo tem para dizer é de que o voto é o momento, um dos mais importantes que você tem de fazer a caridade. Você não quer ajudar os pobres, ajudar os que sofrem, os miseráveis? Não quer? Pois muito bem, a doutrina cristã, seja você de qual for a denominação, não recomenda que você seja caridoso. O espiritismo chega a dizer fora da caridade não há salvação. O momento da eleição é um dos momentos máximos da caridade. É sua responsabilidade lá em votar no homem de bem, que vá para lá evitar que se roube o dinheiro que iria para a saúde, que iria para a habitação, que iria atender os pobres, os miseráveis, que com isso vão deixar de ser pobres e miseráveis, vão deixar de ser sofredores. Como eu disse nos programas passados, e eu acabei nos explicando, que o mal não está nos 21 vereadores, ou 12 vereadores, ou 50 vereadores, o mal está na desonestidade dos homens que vão para lá. E não adianta covardemente querer se omitir, não vou votar, vou anular meu voto para tirar essa gente daí. Como tem campanha correndo, não é nada inteligente. Como a campanha da maçonaria, que até já largou tudo para lá, não se ouve falar, mas nem vai se ouvir falar porque não tem sequência. Não tem sequência porque não tem substância, não tem ideal, não tem conteúdo, não tem cerne. É o irque. Vamos fazer contra os 21, vamos. E daí? E qual é a solução agora? Eu já disse. A população já estão até atrasados aí. O povo que iniciou a campanha contra os 21 vereadores e a favor dos 12, ou até, como eu vi o representante da maçonaria falando, ou até meio vereador. Porque ele falou que em São Paulo são 55, pela proporção de lá aqui teria que ter meio vereador. Não, cara pálida. É lá que deveria ter 200 ou 300, porque São Paulo é o mau exemplo nacional da corrupção através da política municipal, principalmente. Tem lá nobres ídolos da corrupção, que ainda estão na política, vivinhos, e não podem sair do país, porque se sair vão ser presos em qualquer lugar do mundo onde pousem. Então são confinados aqui, estão lá ainda, ex-prefeitos, caracteristicamente desonestos e safados, que são fruto desses 55, tem só 55, encabresta, como eu disse aqui, 2/3, 55, vão dar menos de 20, né? Não, vão dar menos, sei lá, de 40, faça as contas aí, não importa, é muito pouco. E quantos bilhões de reais estão desviados nas Ilhas Virgens, nas Ilhas Caimãs, nos paraísos fiscais lá de fora? Quantos bilhões de reais que poderiam estar sendo aplicados ou deveriam ter sido aplicados no conforto, no apoio, para eliminar a desigualdade social lá da região, como aqui em Friburgo acontece. E quem são os responsáveis por essa gente ir para lá? Somos nós, são vocês, somos todos nós, somos no mesmo barco. E por quê? Na hora então de decidir o mais importante da sua vida, do seu destino, do destino da sua cidade, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus descendentes, na hora de decidir você se revolta. Não faz sentido, inteligentemente não faz sentido. Vamos tirar os políticos, porque eles não servem. Tá, muito bem, vamos dar corda ao raciocínio. Tirem os políticos. E depois? Fica sem governo? Lembra o náufrago que chega na costa quando é socorrido? A primeira pergunta dele: ai, governo? Sim, então sou contra. Você é contra porque tem governo? Você é o responsável pelo governo. Cada povo não tem o governo que merece. Não se omita achando que aí a responsabilidade vai ser minha, que eu não vou me omitir. Não se omita, faça a sua parte. E à luz da doutrina espírita, à luz da religião, à luz do próprio cristianismo, o homem honrado, honesto, o homem cristão não pode se omitir. Quando Jesus falou dai a César o que é de César, que muitos usam como justificativa para a religião não se envolver com política, não, Jesus diz dai a César o que é de César de uma forma honesta. Ele não disse para trambicar César, passe César para trás, passe Deus para trás, não, de César a César o que é de César. Honestamente. Então a nossa responsabilidade é em decidirmos, em escolhermos qual vai ser o nosso governo. Aqueles que se omitem acham que agora estão purificados, ou que eles não têm nada com isso? Claro que tem.
foram chamados e não foram escolhidos. Se acovardaram, muitos dos chamados. Aqui em Friburgo foram chamados 326 candidatos para vereador, muitos os chamados, poucos escolhidos. Vão ser escolhidos só 21. Mas e daí? Escolhamos 21 homens de bem. Sem demonizar os 21 vereadores que aqui em Friburgo, por exemplo, estão lá. Alguns merecem ser reeleitos. Alguns assumiram posturas honestas de fiscalização, de severidade, estão até ameaçados de vida por isso. E nós sabemos disso, a população sabe disso. Então não pode simplesmente eliminar porque são políticos. Elimine os que são frouxos, elimine os que são covardes, elimine os que se associam com o executivo, com o prefeito, seja ele quem for, de que partido for, o que interessa é se associar a ele, como eu disse, para ter a reta escavadeira, para fazer favores aqui, para fazer favores ali, para mexer, calçar a entrada do sítio aqui, para isso, aquilo ali. Eliminem esses. Agora, os que estão lá honradamente, corajosamente, como diz na gíria, pondo a cara na reta, esses têm que ser prestigiados pelos mesmos homens de bem que querem a mudança da sociedade. Agora, os demais façam o julgamento, Vamos eliminar os políticos, vamos anular a eleição para acabar com a eleição e eliminar os políticos, que aí outros teriam que ser candidatos. Uma falsa ideia, isso é mentira e os jornais estão explicando isso bem. O jornal aqui da cidade, principalmente o maior jornal da região, está sempre explicando isso muito bem. Votar nulo, pensando que vai anular a eleição, não vai anular coisíssima nenhuma, isso é outra coisa. Voto nulo que anula a eleição é voto anulado por fraude na conquista desses votos. Não embarque nessa bobagem. Porque se votarem nulo, os desonestos, os corruptos, não votam nulo, não. Eles vão botar os seus capangas, os seus caciques lá, para continuarem sendo capanga. Claro que os que estão reaparecendo e que tem cumplicidade, os eleitores com cumplicidade, todo mundo é cabo eleitoral, porque quer pegar de novo a teta, quer voltar a ter vantagem. Não é assim que se pensa. Efeito da tragédia, transformação moral. Efeito da tragédia, exercício intelectual. Quando você quer resolver o seu problema, da sua rua, da sua casa, quando você quer ser candidato para tapar o buraco que tem na frente da sua casa, você é um candidato inútil, você é um candidato desonesto, você não pode ser eleito. E o povo tem que ver isso. Agora, quando o nosso interesse é o interesse geral, é o interesse por todos, é o interesse da sociedade, para que todos melhorem, aí sim, aí nós estamos acertando, aí é assim que nós temos que fazer. Quando o interesse é fechado, quando o interesse é individual, quando o interesse está bloqueado nas pessoas ou em pequenos grupos, aí nós temos essa desgraça toda. Então, as eleições estão aí. Votem, é a caridade, é um momento de caridade. Sejam caridosos e responsáveis. Não queiram aparecer levantando bandeiras inúteis, bandeiras inócuas. Não se iludam, não nos iludamos. Ah, mas e se o homem que não for político, ou a mulher que não for política, e se ele também for desonesto? Não tem problema. Você cumpriu com a sua parte. Você não votou nele sabendo que ele ia dar vantagem para você ou para um grupo. Você votou nele com o propósito que ele seja útil para a sociedade, que ele seja útil para todos. Mas você não votou nele para que ele fizesse trambiques e safadezas. Não. Ah, mas e se ele fizer? Você não tem culpa nenhuma nisso. Eu te pergunto, você não escolhe às vezes a mulher errada? Ou o marido errado? E não tem que se divorciar dele? Ou dela? Não tem? Eu uma vez tive um cliente que entrou no escritório e falou: doutor, aquele colega seu que o senhor me indicou, nada recomendável, nada. E eu tive que concordar com ele. Falei: muito bem, eu já não recomendaria mais esse meu colega. E ele aí quis me comprometer com isso. Mas por azar dele, sorte minha, eu já tinha feito 2 separações dele. Claro, olha que prato cheio de argumento. Falei: meu filho, muito bem, eu hoje não te indicaria, mas eu já fiz 2 separações suas. Quando você casou com as mulheres das quais eu te separei, você entrou sabendo que elas não iam ser boas mulheres para você? Ele riu e me deu a mão. Falei: o senhor não é mole não, hein? É uma questão de lógica. Vamos ser sinceros, honestos para com nós mesmos, porque nós estaremos sendo honestos para com Deus. Faça a sua parte.
Um protesto maior que você pode fazer, ao invés de anular voto, é ser candidato. Ou você não confia em você também? Ou você acha que você não é digno de ser candidato, de ir para lá ajudar o povo? Então tem muita gente aparecendo aí para ajudar o povo. Tem muita gente se expondo sem precisar se expor para conquistar dinheiro, fama e poder, porque já tem os 3. Mas estão se expondo. Tem muita gente se expondo. Então vejam essas pessoas. Eu aqui falei nos programas passados, quando eu falei dos 21 idosos, que a maçonaria levantou a grande proposta de não ser 21, acabar com os 21, eu falei, muito bem, agora façam a lista dos 12 que nós deveríamos votar, ou agora dos 21. A maçonaria tem condição e competência para fazer isso. Apresente a lista, bota na frente dos templos, como botou a respeito de menos vereadores e mais soluções, botem lá um banner dizendo o nome de vereadores bons, acreditáveis para a gente votar, dizendo o nome do prefeito bom, que a gente deva votar. Tem que assumir, não é simplesmente vamos acabar e depois. É o que eu digo para os que querem anular voto. Vão anular para acabar com a eleição, para fazer outra. Tá bem, e a outra eleição? Quem vocês vão apresentar para candidatos? Ah, tem que vir gente nova. Pois bem, essa eleição aí já está cheia de gente nova. Já está cheia de gente nova aí. Tanto pessoas para vereador como para prefeito. Então você vai anular uma eleição para depois sair procurando esses que já estão aí se oferecendo? Muitas vezes nem sendo políticos. Muitas vezes estão numa situação tão boa que não precisava estar se envolvendo com isso. Para amanhã ainda se sujeitarem a ser chamados de corruptos, safados, ladrões e irem para casa aborrecidos. As pessoas não estão se expondo para isso, estão se expondo para ajudar a resolver o problema. E isso aí é uma questão religiosa. O espiritismo não foge do problema. O espiritismo é uma doutrina que não quer te tirar do meio social para igreja nenhuma. Não quer te tirar do ambiente para você vir ser espírita do centro. O espiritismo só tem o seu verdadeiro valor global, universal, planetário, porque ele encara todas as situações. Toda e qualquer situação tem a ver com a doutrina espírita. Ela explica, ela dá diretriz, nada de milagre, nada de ordem de Deus, nada de palavra sagrada, é inteligência, racionalidade, perspicácia. Prestem atenção nisso. Vem aí 7 de outubro, eleição. Não se acovarde, vote, assuma. Ou você quer ser o rei da cocada branca? Não concordo com nada disso. E vai para casa, vai beber cerveja, vai fazer churrasco na laje. Que protesto é esse? Que protesto é esse? E ao povo em geral, principalmente aos sofredores com os flagelos destruidores. Abram a inteligência. Abram a inteligência. Dizem, não sei, que em eleições costumam fazer assim. Balança uma notinha de 50, a pessoa troca de ideia. Se vem o outro, balança uma notinha de 50 com mais uma de 20, 70, aí ele muda de ideia de novo. Outro com a notinha de 100, azulzinha, ele muda de ideia. Outro com a caixa d'água, outro com as telhas da casa. Cada povo tem um governo que merece. Façam isso e assumam um compromisso com o mal. Assumam um compromisso com a infelicidade. Assumam um compromisso com a desgraça. Não venda voto e não se acovarde, anulando o voto ou votando em branco. Vote sim, porque quando você achar que não tem jeito, se candidate. Aí eu já falei isso aqui várias vezes, mas só vou repetir no contexto. Eu fui candidato e não ganhei. Pronto, fiquei com a alma lavada. Fui para casa e tenho aí outros em quem eu voto. Sejam políticos, porque como eu disse, assumem, têm coragem, estão lá na Câmara, mas merecem como ninguém o apoio do povo, porque estão defendendo o povo. Tem os que estão e tem que ser eliminados, e tem 326, tirando os que já estão lá, tem mais de 310 se oferecendo. Pô, você vai chegar à conclusão que em 310 homens ou mulheres, você não consegue tirar um para você votar em 300? Então quem é que você quer? Quem é que você quer? Quer que acabe com o sistema? O sistema democrático é cristão, o sistema democrático é divino, o sistema democrático é o que dá a oportunidade de você escolher o seu dirigente.
ou da vítima escolher o seu algoz. E depois não tem o direito de reclamar. Então, não lavemos as mãos, não. Não façamos igual Pilatos, que ele lavou as mãos do corpo, mas não lavou a alma. Ficou com a culpa na alma. Então, que você não fique, que eu não fique. Meu candidato vai perder, o seu vai perder, não é problema aí meu e nem seu. Nós cumprimos com a nossa obrigação moral, ética. Eu tive tragédia em 2 sítios meus e não procurei uma ajuda pública. Pelo contrário, fiscalizei as aberrações, escrevi para o jornal que publicou assuntos que eu apresentei, falando da imoralidade de onde estavam sendo atendidos, como esse caso que eu citei, uma única casa lá em cima e nada cá embaixo, milhões de reais gastos, obras faraônicas, e nada, parou agora, antes de terminar, já largaram para lá e não tem ninguém para reclamar, porque os beneficiados deviam estar sendo 1 ou 2. Então, façam isso, reajam, tenham postura, tenham posição. Eu me ofereci, não ganhei, mas continuei pensando e planejando. Tem gente aí se oferecendo também, para lavar a alma. Se não forem escolhidos, tudo bem, não quiseram. Mas os culpados são os que escolhem sempre. E isso é um direito sagrado, é um dever sagrado. E é um momento de caridade absoluta. Com o bom voto você pode resolver graves problemas sociais. Ângela Maria. Nós temos aqui algumas perguntas que não vão poder ser respondidas por causa do tempo, mas queremos mandar um abraço para a Fátima de Conselheiro, que ela falou que levou um susto quando não viu a Valéria. Na próxima edição do programa, a Valéria estará de volta. Mandar um beijo também para nossa filha, né, Daniele, e as nossas netas que estão assistindo em casa o programa. Estão nos achando lindos. Isso. Luiz Carlos de Olaria manda um abraço e pergunta: Deus criou o número limitado de espíritos ou cria diariamente? Cria eternamente, Luiz, cria eternamente. E todos sempre buscando do simples ao mais perfeito, sempre no rumo da perfeição. E isso vai acontecer infinitamente, porque o universo é infinito. As possessões de Deus são infinitas. Infinito não tem fim, então a criação também não tem fim. Tudo que está sendo criado e impulsionado para a perfeição, do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo, o espírito mais perfeito, principiou pelo átomo. Então tudo que existe está no processo evolutivo e Deus cria incessantemente. Questão 540 do Livro dos Espíritos, dê uma estudada lá que você vai conhecer melhor. O Gustavo também, vizinho, manda um abraço e pergunta: o que a doutrina tem a dizer sobre a menina que nasceu com cabelo no corpo todo? Passou na Band e na Record. Talvez fique para a próxima. Esse é um dos problemas menores, nascer com o corpo todo cheio de pelo. Isso aí é um dos problemas menores da vida, porque tem gravíssimos problemas físicos, né? Deformações físicas, deficiências físicas, que são gravíssimos. Mas ninguém reencarna num corpo, seja ele que tipo for esse corpo, que não tenha uma razão de ser. O espírito que ali vem e que não é o corpo, ele vai se utilizar do corpo, ele tem aquelas privações do corpo endereçadas ao seu processo evolutivo, sentimental, emocional e intelectual. Ninguém está encarnado em corpo errado. Seja qual for a deficiência física, aquela deficiência física se destina ao aprimoramento daquele espírito que está ali. Se você tirar essa hipótese apresentada pela doutrina espírita, você obrigatoriamente vai ter que abraçar a outra, de que Deus não sabe o que faz. Criou e jogou lá. Porque você não pode admitir que se você não jogaria seu filho num corpo defeituoso, Deus que sabe tudo e pode tudo, não jogaria uma alma criada por ele naquele momento para botar num corpo dessa natureza ou em situações mais deficientes e mais provacionais ainda. Corre na internet uma mocinha que não tem os 2 braços e que conseguiu ser piloto de avião. Está na internet, uma coisa muito bonita. Então veja, o espírito que ali está não é deficiente, o espírito não é defeituoso. O espírito tem só defeitos morais e intelectuais e ignorância, mas ele não tem defeitos. O defeito é um produto do corpo onde ele reencarna
para com aquelas deficiências ele superar os seus problemas de inteligência e de moralidade. Essa menina que não tem os 2 braços e pilota avião, dirige automóvel, faz maquiagem, e ela disse que a única dificuldade dela é que o noivo dela não vai poder pedir a mão dela em casamento ao pai, porque ela não tem os 2 braços, mas superou todas as dificuldades. Tem também na internet um rapaz que só tem cabeça e tronco, não tem os membros, e que dá um exemplo de força de vontade, de competência, faz palestras. Então você tem o que para reclamar? Nada, porque os espíritos que estão nesses corpos, mesmo deficientes, e que não foram colocados por acaso, é problema de vidas passadas, de provas, de expiações, para que vençam tudo e sejam perfeitos, eles estão aí dando os exemplos. Então sempre os espíritos estão nos corpos certos. Já atingidos aí pela hora, queremos ainda mandar um abraço ao Wildes. Nós estamos com saudade, tá, Wildes? Fique bom depressa. Nosso Wildes é o nosso assessor que está aí, teve um probleminha de saúde, está se recuperando. Eu também, nesse período que passei, vocês estão vendo que hoje estou sem óculos, que eu acabei fazendo uma cirurgia numa vista só. E agora complicou, porque se eu puser óculos, ajuda a quem não operou e atrapalha a quem operou. Se eu não boto óculos, ajuda a quem operou e atrapalha a quem não. Então eu hoje estou vendo vocês pela metade. Aliás, eu não estou vendo, vocês que estão vendo. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Divulguem esse programa, façam propaganda dele, que é uma maneira de vocês também estarem colaborando com esses esclarecimentos, se é que vocês gostam. Fiquem com Deus, estudem tudo, leiam tudo, aprendam com todos e até a próxima, se Deus quiser. Com a Valéria aqui. Isso aí.